para fazer surgir o novo. Há momentos que eles vão conviver ao mesmo tempo. Saulo e Paulo. Nem sempre foi o Paulo. Havia momentos que o Saulo estava dentro. E Paulo muito humildemente diz assim: o que eu quero, eu não faço. O que eu não quero, isso eu ainda faço. Mostrando o Saulo que estava lá dentro. O doutor da lei, o homem vaidoso, o homem poderoso, em detrimento do Paulo, o servo de Jesus, o tecelão, o homem pobre, um dos pais do movimento cristão. Paulo é considerado uma das bases da igreja cristã. Ele, Santo Agostinho, são as bases do pensamento cristão moderno. Então nós temos esse desafio dentro de nós. O homem velho, o homem novo. E a reencarnação nos dá a oportunidade de fazer surgir esse homem novo. O Deus, o Cristo interno, dentro de nós. Em contraponto ao ego, ao ser primitivo, que tenta sobreviver. Ao ego narcisista. E o ego, ele não é algo mal, é alguém tentando vencer, tentando descobrir a si mesmo. Dentro da psicanálise, de acordo com o modelo de Freud, que é autor do pensamento, dessa ideia do ego, que a Joana vai imprimir, o ego é o árbitro. O ego é o espírito. De um lado, os instintos inferiores tentando nos vencer. Sejam eles na figura do id, sejam eles na figura do superego. Na figura do id, nós temos dois ids. Temos o id eros, o id do amor, é o inconsciente, é o sentimento, é o Deus primitivo dentro de nós, é o Deus Eros, é o id Eros, é o id do amor, o id do ideal. Então eu tenho como propósito servir Jesus, mas você não tem condições financeiras para isso, mas eu vou vencer isso. Então é a ideia sobrepondo a própria realidade. Quando o id Eros, o nosso instinto primitivo, que é totalmente irracional, tenta nos colocar uma proposta. Quando eu aposentar, eu quero cuidar de crianças. Mas como você vai cuidar de crianças? Você velho, você velha, vai cuidar de crianças? Diz o superego. O superego nem sempre ele é bonzinho. Às vezes nos filmes, ou nos desenhos, ou nas ilustrações de uma pessoa mal orientada, que não sabe o significado da essência, da ideia, o superego aparece como um anjinho, mas nem sempre ele é um anjinho. Ele contrapõe o id, é o contraponto do id. Então, diante do propósito de servir as crianças, o superego vai dizer: não, você está velho, vai descansar, vai jogar dominó na pracinha de Guarapari, vai dançar forró. Tem velho que dança forró todo dia, como é que não cansa? Mas pior do que esse, aí o superego vai dizer: é aquele que fica assistindo televisão, e aí tem mal de Alzheimer. Mas o velho pode não assistir televisão, pode não dançar forró, pode não jogar xadrez, ele pode ser útil. E as experiências do contato de crianças com idosos têm sido muito bem sucedidas. Seja quando se leva as crianças no asilo, nos asilos de idosos, que ainda tem, hoje com o nome moderno, casa de repouso, não sei o que, nome bonito, mas na verdade é um asilo. É a família que abandonou ele ali. Então, leva a criança para lá, então a criança tem espontaneidade, a criança presta atenção nas histórias extremamente sábias do idoso. E o idoso, sabendo a criança traz vida para ele, ele olha para a criança e ele se energiza.
Mas o superego vai dizer, não, você tem osteoporose, você tem problema de coluna, você toma 28 medicação diferente e vai tentando limitar a gente. Você já percebeu que você assumiu muitas tarefas na casa espírita? O superego vai dizer, isso é fanatismo, hein? Você não tem mais vida social. É o superego falando pra gente. É o homem velho incorporado no superego. Por isso, nem sempre o superego é um bom conselheiro. Nesse momento, o superego nos convida ao desequilíbrio, ao xingamento, à falta de respeito ao outro. Eu não admito qualquer tipo de mensagem agressiva, desrespeitosa. Pode ser com o maior dos bandidos. André Luiz diz, o mal não merece comentário em tempo algum. Eu sou fiel às mensagens do Chico Xavier. Então o que eu passei a fazer a partir de setembro do ano passado? Eu descobri uma ferramenta no Facebook fantástica, que me acalentou muito o coração. Primeiro, eu parei de assistir televisão aberta. Então eu ligo só os canais que tem. Eu entro assisto pela internet, assistir filmes. Que aí eu escolho o filme que eu quero assistir. Porque os canais abertos enchem a cabeça da gente de lixo, estimula a violência. Mas aí tem o Facebook. E eu preciso do Facebook, que é um mecanismo de divulgação da doutrina espírita, para mim. É um mecanismo de divulgação do meu trabalho enquanto psicanalista. Mas aí eu tinha que conviver com aquele lixo que aparecia. E aí alguém me falou, um menininho, um jovenzinho, falou, ô professor, é só o senhor deixar de seguir. Ai, que maravilha, gente, você não acredita. Os 3 primeiros dias eu me dediquei a apertar, deixar de seguir, que prazer. Porque a Aécio é ladrão, deixe de seguir. Porque o Lula é corrupto, deixe de seguir. Porque a Dilma, deixe de seguir. E fui fazendo, né? Porque o presidente do Senado tem que ser preso, deixe de seguir. Se alguém colocar assim, vamos orar pela Dilma, eu sigo. Vamos entrar em prece pelo Aécio, pelo juiz Sérgio Moro, ou sei lá das quantas, aí eu sigo. Mas se xingar, deixe de seguir. E pode ser presidente de casa espírita, pode ser meu amigo, é meu amigo, mas está me fazendo mal, então eu deixo de seguir. E aí, sabe o que o Facebook faz? Depois de um tempo, ele não mais coloca na sua janela as pessoas que colocam isso. Mesmo seus amigos, eles meio que selecionam, falam, esse cliente aqui não gosta disso. E agora eu abro o meu Facebook e não tem nenhum xingamento. Eu disse, o Brasil melhorou. As pessoas já não estão mais querendo xingar as outras. Cada um de nós constrói o mundo que quisermos. Cada um constrói o mundo que quiser. Então, isso é o superego. Mas está todo mundo fazendo. Mas as ruas estão sendo invadidas. Lá na Europa me perguntaram, como é que está o Brasil? Eu digo, está ótimo. Mas está uma bagunça. Eu digo, não, isso é só televisão, isso é propaganda enganosa. O país está funcionando muito bem. Eu peguei o táxi até o aeroporto, peguei o voo, não atrasou um minuto, e é verdade. Lá na lanchonete do aeroporto estava todo mundo trabalhando. É muita propaganda enganosa, insuflando a violência. E eu não sou a favor da violência. E Gandhi libertou a Índia sem violência. Então ele deu um modelo para a gente. Então, Luiz, se a gente não fizer violência, não vai mudar. Gandhi mudou. Gandhi conseguiu mudar. Libertou não só a Índia, mas a África também, um país da África do Sul. Então, esse homem velho. O outro id é o id Thanatos. Dentro da gente também. O Thanatos é o id da morte. É o id da violência. É o id que fala assim, tá vendo aquela vizinha? Você já reparou que ela varre o lixo para o seu portão todos os dias? Denuncia ela na prefeitura. Diz o id Thanatos. Aquilo não vale nada. Aí o superego diz, não faça isso. Ela é sua vizinha. O vizinho é o parente mais próximo. Aí você fala, ué Luiz, mas o superego não era aquele que está querendo desgraçar a vida do Eros? É essa a ideia. O superego ele é o contraponto. Então ele é o outro lado da moeda. No caso do Thanatos, o superego ele é bonzinho. No caso do Eros, o superego é o diabo.
E aí o ego, ele fica no meio. Id, superego. O ego fala, é verdade, Id, eu vou seguir você, vou denunciar a vizinha para a prefeitura. Aí o superego fala, não faz isso não, Aloysio. Tá certo, não vou fazer isso não. Mas você vai deixar essa vizinha continuar jogando lixo? Aí, tá bom, eu vou denunciar ela. Não faz isso, você é espírita. É, tá certo, vai ficar mal. Os espíritos vão descobrir que eu estou fazendo isso, vai pegar mal para mim. Mas você é espírita de fachada ou espírita de verdade? Eu sou de verdade, então espírita de verdade age com justiça. Denuncia a mulher que joga lixo no seu portão. Não faz isso. O espírita de verdade age com a caridade. Então, eu vou fazer caridade. E aí a gente fica perdido ali. Tem gente que segue o Thanatos. É verdade. E o cara vai na delegacia e xinga, e bota no Facebook, e manda a vizinha para a ponte que caiu. Porque na hora o ego se inflamou e foi. Tem coisa que. Tem espírito que fala, não vou fazer isso não. E aí a gente tem sempre que olhar, lembrar dos nossos modelos encarnados. A gente fala assim, coloque Jesus no seu lugar. A pessoa fala, mas Jesus é outro tempo. Eu não sou Jesus. E Jesus era o Jesus. Eu sou encarnado. Eu sou um homem inferior. A gente pode fazer assim, coloca o Chico Xavier no seu lugar. E o Chico Xavier foi tão perfeito que se a gente não estudar o Chico, as crianças, os nossos descendentes, vão achar que era um mito. Não, esse Chico Xavier, vovô, isso não existiu não. Isso é invenção. É só colocar o Chico no lugar. Será que ele ia denunciar a vizinha? É o Eros Thanatos. Então o ego fica... E aí o ego, à medida que o ego, ele começa a perceber que ele tem que escolher o id, quando é o id eros, quando é o id ideal, apesar de ouvir o superego, eu fiz uma promessa para mim mesmo, quando eu me aposentar, eu não vou trabalhar para ganhar dinheiro, não vou. Vou me dedicar à doutrina espírita 100% do meu tempo. Aí o superego falou, mas aí, com a aposentadoria que o brasileiro ganha, quero ver se você vai conseguir. Ainda mais que você é do INSS. Aí o ID falou, olha, você tem uma casa aí, bate uma laje, faz umas kitnets, com o dinheiro das kitnets você pode ajudar para você poder fazer o seu projeto. Isso há 30 anos atrás. Eu vou numa audiência do INSS daqui a... Agora dia 13 de abril, que deve estar faltando um ano, ou talvez alguns meses para eu me aposentar. Aí eu conversei com a minha esposa, que às vezes ela é id, às vezes ela é superego. E aí eu falei, Jailson, você sabe o que eu estou pensando aqui? Será que eu vou fazer isso mesmo? O Tonheca fez, mas será que eu vou fazer isso mesmo? Aí a Jailson falou assim, mas o quê? Eu digo, me dedicar 24 horas ao espiritismo, sem trabalhar para ganhar dinheiro. Ela disse, quantas horas você trabalha para ganhar dinheiro? Você já fez as contas? Era minha esposa, então ela sabe. Eu digo, o superego bom esse aí, não? Esse superego me ajuda, né? Então, nós vamos... E aí, à medida que nós vamos arbitrando com sabedoria, nem ouvindo só o superego, porque o superego representa as leis, representa a moral instituída. Nem tudo que é... tudo que eu gosto é ilegal, imoral, engorda, não é assim que diz? Então, nem tudo que é moral é bom. Você está falando uma bobagem, Aloysio. Nem tudo, eu vou repetir a frase, nem tudo que é moral é bom. Por quê? O que é moral? Moral é que os juízes, os governantes antigos, escreviam nos muros da cidade. Muro, mural, moral. Então as leis morais, os princípios morais, nem sempre representam a bondade. A não ser aqueles princípios que vieram direto da divindade. Por exemplo, os 10 mandamentos, que foram uma escrita direta cravada na pedra. Não matar, isso mudou? Não furtar. Não, só se for coisa pouca pode. Não tem isso, tá? Não furtar. Não, olha Luiz, roubar não sei quantos milhões como os deputados, isso não pode não, mas assim,
10% da prefeitura pode. Não, não tá, não furtar. Não cobiçar a mulher do próximo. Aí a pessoa fala, quando o próximo estiver próximo. Não, isso é por sua conta. Ela está dizendo não cobiçar. Aí a mulher diz, esse mandamento é só para os homens. Uma mulher não vai cobiçar a outra, a não ser que ela seja homoafetiva. Não, mas ali pode entender mulher e homem. Então se você é mulher, é o homem. Não matar. Não matar o ser humano. A galinha, o boi pode. Isso é por sua conta. Lá não está escrito isso, está dizendo não matar. Mas eu ainda preciso comer carne, mas haverá um dia que não vamos precisar mais. Eu como carne, não estou pregando a bandeira vegetariana, não. Mas um dia não precisaremos comer carne, não vamos matar. Então lá, aqueles mandamentos, as leis divinas e naturais, elas são imutáveis. Está no Evangelho, segundo o Espiritismo. São imutáveis. As leis morais humanas são mutáveis e evoluem de acordo com o tempo. Hoje, por exemplo, do Brasil, não sei se vocês sabem, não é crime passível de justiça a infidelidade. Então todo mundo pode estar aí, que não vai dar nada. Já fazem isso. Mas a diferença é que agora não é crime. Então nós estamos andando para trás? Não. É que o crime era só para as mulheres. Os homens podiam trair. A mulher não podia. Então, não se tem mais o que? O duelo. É proibido o duelo. Isso é um avanço das leis morais. Depende do povo e depende da época. Eu tenho um casal de amigos islâmicos, muito queridos. Ele é chefe religioso, então ele anda com aquele roupão, a barba, um negocinho na testa. A esposa dele, eu só conheço da esposa dele essa curvinha do rosto. Eu não conheço, por exemplo, qual é a cor do cabelo dela? Eu não sei. Ela pinta as unhas ou não pinta? Ela tem unha encravada na mão e não sei. Ela só conhece essa rodinha do rosto. Ela não tira aquela cobertura do cabelo por nada. Então, no Brasil, se fizer isso aí, aliás, ela era brasileira. Eu fico imaginando como é que ela aguenta no calor do Nordeste, né? Aqueles 40 graus no inverno, como é que ela aguenta dentro daquela roupa? Mas é hábito do povo islâmico. E a gente tem que respeitar. Então a Joana nos convida a avaliar que o ego, à medida que nós vamos crescendo a partir da reflexão, sem imposição, sem fanatismo, esse é o grande avanço da doutrina espírita. O espiritismo não propõe nenhum tipo de imposição. Tudo que a gente lê na doutrina espírita, a gente vai concordar se tiver lógica. Se não tiver, não concordamos. Um amigo na Suíça disse, Luísio, aí eu olhei um monte de foto guardada e disse, Luísio, é verdade que se deixar a foto na parede, as pessoas podem usar a foto da família para fazer o mal? Eu disse, mas aonde você leu isso? Porque é engraçado, eu li o livro dos Espíritos, não vi isso lá? Você podia me mostrar onde é que está. Ele disse, pois eu não achei não. É um palestrante que teve aqui que falou isso. Então eu tirei todas as fotos da parede. É bonito, seus filhos vão te visitar agora na Páscoa e vão ver sua parede nua. Vão perceber que você tem uma consideração muito grande com eles. Então cuidado com o que você escuta. Busca para ver se aquilo é verdade ou não. Então você precisa da doutrina espírita, não é isso. As pessoas saem falando coisas sem fundamento e a gente tem que questionar até que ponto o que elas falam é real ou não. E aí, quando eu saí de lá, ele estava pendurando os quadrinhos na parede de novo, né? Bem que eu achei estranho. Falei, será que a família desse cara morreu toda? Porque ano passado estava cheio de quadro, agora não tem mais nenhuma. A pessoa tira o quadro quando morre alguém, né? E estava lá sem quadro. Então, quer dizer, a gente tem que... A doutrina espírita, isso é o Cristo interno, que cresce a partir da análise. Que tipo de id está me estimulando? É Thanatos ou é Eros? Se é Eros, é o id da vida, é o Cristo interno. Eu preciso escutá-lo. O superego representa as leis do mundo.
Francisco de Assis não era muito bem visto no mundo na época dele. Gandhi não era muito aceito na Índia na época dele. Só depois que ele conseguiu libertar o povo. Francisco Cândido Xavier foi questionado e foi perseguido pelos próprios espíritas na sua juventude. Então, o id é Eros, eu vou escutar. Mas o id, de repente, é Thanatos. De repente, a lei dos homens está me impedindo de cometer um ato que eu vá perder a minha reencarnação. E aí eu vou desenvolvendo esse Cristo interno. E aí a Joana continua dizendo o seguinte. Tira o óculos e põe o óculos, né? Ninguém, à sua semelhança, falando de Jesus. Então, traduzindo, ninguém, à semelhança de Jesus, conseguiu ensinar, pelo exemplo, um comportamento favorável à harmonia íntima. Nesses 3 dias, o nosso objetivo é buscar a nossa harmonia íntima. Muitos falaram sobre o amor em vários aspectos, sobre a compaixão e o respeito às leis estatuídas, que tem contribuído para o avanço social e moral dos povos. No entanto, os ensinamentos do Galileu constituem o mais extraordinário código que facilita o processo de transformação interior, auxiliando o indivíduo a vencer as más inclinações e a alcançar o cume do progresso. Alguém já viu essa expressão, más inclinações? Está lá no Evangelho, segundo o Espiritismo, no capítulo Bons Espíritas. Reconhece os espíritos pelo esforço que ele faz para domar as suas más inclinações. Olha como Joana é extremamente kardeciana, kardecista, né? A harmonia interior, diz a mentora do encontro, encerrando a introdução. A harmonia interior é o fruto do equilíbrio entre o corpo físico e a emoção, o corpo físico, a emoção e a mente. Inicia-se no pensamento voltado para os elevados ideais, movimentados pelo amor e a abnegação na construção do bem. Então, a harmonia inicia-se, diz ela, com o pensamento voltado para os ideais, para os sonhos futuros, de vencer, de fazer a reforma íntima, de ser melhor, mas esses ideais são movimentados pelo amor e pela abnegação. Sem isso, não tem transformação. Tem que ter amor e abnegação. E aí no capítulo 1, ela começa com o diálogo do Francisco, do nosso Francisco de Assis, com o seu discípulo. Eles estavam indo, o irmão Leão, aqui eles chamam de irmão Leão, eles estavam indo para a região, eu vou descrever aqui, eles estavam indo para a... Cadê? A região entre Perúgia e Santa Maria dos Anjos, em pleno inverno, onde a temperatura cai a 0 grau. Lá é frio. Eu estive lá agora há pouco. Na Itália, o inverno é rigoroso. E aí o irmão Leão pergunta a São Francisco de Assis: irmão Francisco, ele pergunta, o que é a alegria absoluta? Aí é interessante esse diálogo de Francisco com o Leão. O que é a alegria absoluta? Quando eu estudei esse livro, eu fiquei surpreso, porque no meu livro, Por Entre as Dores, aliás, no livro Desafios da Alma, eu vou fazer uma diferença entre alegria e tristeza e felicidade. Eu vou dizer que onde existe alegria, existe a tristeza. Eu vou dizer que essas duas expressões não rimam com felicidade. Eu posso ser feliz e estar triste.
Giordano Bruno, no livro Inquietações Íntimas, ele vai dizer, vai falar que a tristeza, ela é necessária para que voltemos para dentro de nós mesmos. Ninguém consegue se espiritualizar alegre. Porque quando a gente está alegre, a gente quer gastar, quer ir para o shopping, quer fazer o cabelo, quer comprar carro zero, se tiver dinheiro, obviamente, né? Então a gente quer gastar. Ou então quando nós ganhamos dinheiro. Você está sorrindo, o que foi? Saiu o 14º. O governador foi generoso e deu um 14º para os funcionários. Agora o negócio está feio, nem 13º costumam sair. Mas, então, nós somos movidos, é um movimento exterior. Por que você está sorrindo? Meu filho passou no vestibular. Geralmente são coisas exteriores. E aí o Giordano vai convidar a gente a fazer a transição íntima. Está na página 17 do livro, a transição íntima. Ou seja, o que eu chamo de tristeza, o que a gente chama de tristeza, na verdade, é uma transição íntima. Eu vou chegar e vou dizer, digamos assim, né? Eu chego para Silvia e digo, Silvia, minha querida, você sabe aquele vídeo que você me pediu o ano passado? Eu trouxe. Aí a Silvia vai dizer, ah é? Que bom. Ah, o que bom dela, que bom. Quer dizer, né? Que bom, xoxo, né, Fabel? Xoxo, né? Então, ou então a esposa fala assim para o marido, né? Olha, eu fiz aquele prato que você tanto gosta. E olha para ele, né? Imagina que vai dizer assim, Yabadabadu, o marido vai dizer, né? Na hora que aquela hora o marido responde, ah é? Como diz o meu amigo português, ah é? Mas você não gostou come um pouquinho, aí o cara come, mastiga e faz. Tá bom? Tá bom. Não tá parecendo que tá bom? Porque, gente, quando nós estamos tristes, nós perdemos a sensibilidade dos sentidos. Nós estamos voltados para a vida do espírito. Então a Silvia não está interessada no vídeo, ela não vai se felicitar pelo vídeo, porque ela está pensando, lá ela está em outro planeta, está no planeta Silvia, onde ela está avaliando as questões dela. Então o marido mastigou com má vontade, não é porque ele está reclamando dessa comida, é que ele não tem paladar. Quando nós estamos tristes, nós não temos paladar. Quando nós estamos tristes, nós não estamos presentes. Então, você chega para a pessoa e faz assim com a mão. Ó. O olho dela não mexe. Está fora do ar. Sabe Deus em que planeta está. Eu tinha uma aluna, ela sentava na primeira cadeira. Aí eu fazia chamada, Débora. Aí ela não respondia. Estava na primeira cadeira assim. Aí eu dava falta. No outro dia, Débora, ela não respondia, põe falta. Eu fui botando falta. Até que um dia eu cheguei para dar aula, ela era uma das primeiras a chegar, disse, professor, eu preciso conversar com o senhor um negócio sério. Eu disse, o quê? Tem um negócio errado aí. Eu disse, errado? Isso foi chegando os outros colegas. E ela brava. Tem um negócio errado. Eu disse, o que que tem? Professor, eu estou reprovada em falta. Eu olhei no meu boletim, eu estou com 30% de falta, estou reprovada. Eu disse, é mesmo, Débora? Ela disse, professor. E o senhor sabe que eu não falto aula? Eu não sei disso, não. Não, professor, eu nunca faltei uma aula sua, Débora. O que o boletim está dizendo é a verdade. Ela está dizendo que você faltou. E você faltou. Ela disse, professor, eu tenho prova, eu tenho o caderno. Graças a Deus, todas as suas aulas eu anoto a data em cima. Está aqui o caderno, eu digo. Quem me garante que você não copiou isso de algum colega? Você está reprovada. Aí ela veio com mais 3. Fulano, fala pro professor aí, quase chorando. Fala pro professor aí, ó, que eu não voltei a aula, que senão eu vou ficar reprovado, professor. Eu sou testemunha, ela estava aqui. Aí eu falei, é mesmo, Débora, você sabe que às vezes eu chamo, eu tenho a sensação que você está na sala, mas é só a sensação, você não está. Eu olho assim e vejo o seu corpo, mas a sua alma não está. Sabe Deus aonde? E Débora, eu quero é a sua alma, não quero o seu corpo. Ela, credo, professor, que fala estranha. Eu digo, pois é, eu quero a sua alma, não quero o seu corpo, por isso eu lhe dei falta.
É claro que eu fiz isso de propósito. Aí eu falei, você está com algum problema, querida? Ela estava se separando. E aí, claro que separação é coisa boba. Não sei por que ela estava sem prestar atenção na chamada. Então, né, depois eu pude conversar no intervalo com ela e orientá-la um pouco nesse sentido. Aí, claro que eu tirei as faltas, eu coloquei, porque eu queria saber por que ela não respondia. Então, na tristeza, nós estamos voltados para dentro. Naquele momento, a Débora estava pensando, como é que foi meu casamento? Às vezes eu não era tão carinhosa com ele. Às vezes eu me ausentava. Às vezes eu não fazia aquilo, tal, aquela coisa tal. Então ela estava se avaliando dentro da relação. Para entender por que o marido foi embora com a outra mulher. Então ela estava tentando entender. Isso é a tristeza. Mas o leão aqui, ele fala de uma alegria, mas uma alegria absoluta. Eu disse, isso aqui eu nunca vi não, gente. Alegria absoluta. Mas o próprio Freud, isso vai contradizer o pensamento freudiano. Ele vai dizer que a alegria absoluta provoca angústia. Os jovens de hoje são muito angustiados porque os pais não deixam sofrer. O filho fala, papai, quero comprar uma bicicleta. Toma uma moto, melhor. Pai, eu estava pensando em pedir ao senhor uma moto. Eu compro um carro zero que é para você, é melhor. Então, a gente não deixa os filhos... Mas você já quer começar a trabalhar, você está novo ainda, você só tem 35 anos. E aí vai criando aquele sujeito malandro, com baixa autoestima, que se acha impotente. E aí vai ter dificuldade no relacionamento, porque a mulher vai dizer, não, isso é encostado, ele está saindo das costas dos pais para vir para a minha. Também acontece com a mulher. Essa está saindo das costas dos pais para vir para minhas costas, diz o homem. Então... Freud vai dizer que a pessoa que não... Nós temos que, como o coração, pulsar e contrair. Pulsar e contrair. Como aquela maquininha, né? Sobe e desce, sobe e desce. Tem que ter os altos e baixos. Isso é o pensamento freudiano. Porém, Francisco de Assis fala de um outro pensamento. Ele vai dizer que a alegria, ela é absoluta. É como se aquele ponteirinho do coração subisse assim, sobe e lá em cima, sem descer. Será que existe essa alegria absoluta? E aí vamos conversar aqui com o Leão. O Leão pergunta, mas então, como é que é essa alegria absoluta, Francisco? Irmão Francisco. Aí o Francisco fala assim, irmão Leão, se eu falasse todas as línguas, tivesse o dom da ciência, pudesse profetizar, isso não seria alegria absoluta. E aí o irmão Leão disse, esse é. Então o que é a alegria absoluta? Disse, olha, Leão, se eu falasse a língua dos anjos, conhecesse a música das estrelas, e entendesse a força das plantas, isso não seria alegria absoluta. O Leão disse, então não. Então, irmão Francisco, o que é a alegria absoluta? E aí Francisco vai cozinhando ele. Se os nossos irmãos pregassem e me colocassem na condição de pregar para convencer os crentes e escrever a maravilhosa composição, isso não seria alegria absoluta. Aí eu já estava impaciente com o Francisco com essa história. Falei, por que ele fica enrolando tanto? E olha o que o irmão Leão fala. Querido pai, o respeito a Francisco. Porque o Francisco, no final, ele já não era mais o pobrezinho, aquele jovem. Agora ele era o pai Francisco. E aí o irmão Leão diz assim, querido pai, rogo-te pelo amor de Deus. Está escrito aqui, gente. Eu estou lendo, ó. Rogo-te pelo amor de Deus, que me digas o que é alegria absoluta. Eu disse, ô Leão, eu também estou querendo saber, o senhor não fala. Quem não quer saber o que é? Imagina, gente, você ficar só alegre. Tudo bem, Luiz? Tá com muito dinheiro? Saúde? E a casa espírita? Nenhum problema? Ninguém tá pegando seu pé? Imagina que maravilha. Jailza nunca reclama de nada, não tem TPM. Os meninos são obedientes.
Imagina, quem não quer uma vida dessa, né? Eu pensei, tem que essa alegria, eu tenho que achar essa alegria. E aí, né, eu tenho que achar uma maneira da Jailza não ter TPM, que aí você, né? Que vocês sabem, mulher quando tem TPM, os homens aqui sabem, né? Se não sabem, aprendam. Não fiquem perto delas, que elas são assassinas durante esse momento, são perigosas. São perigosas, né? Então, eu acho que o irmão Francisco descobriu a maneira de anular a TPM da mulher para o homem ter alegria absoluta. E aí, essa coisa linda, né? Ele responde assim: irmão Leão, quando nós chegarmos a Santa Maria, estaremos magoados pela chuva fria, magoados pelo frio, mortos de fome, e aí vão chamar o guarda. E o guarda vai perguntar assim: quem são? Somos seus 2 irmãos. Responderemos para ele. E o guarda vai dizer assim: mentira! Vocês são 2 vagabundos! Vazam daqui! Mentira, não tem vaso aqui não, tá, gente? Isso é gíria, Joana escreve gíria. São 2 vagabundos que andam pelo mundo furtando esmolas dos pobres. Saiam daqui, vagabundos! E não nos abrindo a porta, não nos deixando entrar. E aí vamos sentir a neve, a chuva, a fome, a noite gelada que não nos vai deixar dormir. E nós vamos tolerar com paciência semelhante injustiça de maus tratos, sem nos aborrecermos. E quando concluirmos que o guarda tem razão, e reconhecemos que não somos dignos, e que é Deus quem o manda falar dessa maneira, ó irmão Leão, escreve: essa é a alegria absoluta. Ó irmão Leão, escreve: essa é a alegria absoluta. A alegria absoluta é ter gratidão em qualquer situação da nossa vida. É ter a certeza que nós somos filhos de Deus e que Ele nos ama e que Ele quer o melhor para nós. O melhor. Eu atendi uma companheira na Itália chamada Nádia, que perdeu todo o patrimônio dela. O patrimônio da família, eles eram pequenos agricultores. Compraram um caminhão de alumínio para um vizinho, o vizinho não pagou e a empresa acionou eles, e lá na Itália as leis são rigorosas. A justiça tomou todo o patrimônio dela, a casa onde cresceram os filhos dela. Ela hoje não tem nada. E ela chora e sorri. E ela disse: eu sei que isso é para o meu bem. Eu sei que os bons espíritos estão comigo. Eu só quero que você me explique por que é assim. Eu não estou questionando. Eu aceito perder tudo. Eu aceito viver na pobreza. O patrimônio dela, 1.500.000 euros. É o valor da propriedade dela. Foi vendida. Eu só quero entender por quê. Ela chorava e sorria. Parecem bonitas essas histórias, parecem heróicas, mas na hora eu me coloquei no lugar da Nádia. Eu fiquei pensando na casa que eu levei 30 anos para construir. E de repente ela foi confiscada. Como é que eu vou ficar? Será que eu vou conseguir ser resignado como a Nádia? Sorrir e dizer: eu sei que tem um propósito maior.
A alegria absoluta não está nas facilidades das emoções, não está nas facilidades da carne. A alegria absoluta está em compreender a bondade de Deus em cada situação que nos estiver ocorrendo. E lembrando, apóstolo Paulo, de tudo dai graças, porque até mesmo nas desgraças tem a graça. Isso é a alegria absoluta. A alegria absoluta me fez lembrar um outro Francisco. O nosso Francisco aqui pertinho. O nosso Francisco que nasceu 800 anos depois, 1910 para 1200, 710 anos depois daquele Francisco. Esse nosso Francisco foi espetado com garfos na costela pela madrinha. Não é pela madrasta, que a imagem da madrasta já é mal vista. Até nisso os benfeitores de Francisco pensaram, do nosso Francisco aqui, do nosso Chico. Eu tenho uma aluna que ela fala, boa drasta, que ela é apaixonada pela madrasta dela, em função de que a mãe deixou ela e o pai sozinhos e a madrasta que cuidou dela com muito carinho. Então ela fala, boa drasta. Então não era madrasta, gente, era madrinha. A madrinha é aquela pessoa que protege, é aquela pessoa que dá presente, é aquela pessoa que dá o ovo de chocolate no dia da Páscoa. Não é isso? Essa é a madrinha. A madrinha do Chico Xavier deu de presente a ele garfos enterrados na costela, que ficavam pendurados, presos à pele. A madrinha do Chico Xavier pediu que ele lambesse uma ferida aberta para que a ferida do menino rico cicatrizasse. E a ferida cicatrizou, porque ele lambeu. E ele se manteve alegre. Uma alegria que durou na terra 92 anos. Uma alegria que nos trouxe o maior desdobramento que a obra kardeciana poderia ter em toda a história do Espiritismo. Uma alegria que fez com que o Brasil se tornasse a maior nação espírita do mundo. Uma alegria que fez com que conquistasse pessoas de todas as religiões. Se a pessoa é protestante e me pergunta qual é a minha religião, e eu digo que sou espírita, ela fala, você é espírita do Chico Xavier ou você é espírita da macumba? Veja como que ele conseguiu criar esse respeito à doutrina espírita. Em momento nenhum ele negou a religião dele. Negou o espiritismo. Nós temos hoje médios extraordinários, mas que são médios, não são espíritas. Se auto-intitulam assim e fazem um trabalho extraordinário. Mas o Chico Xavier fazia um trabalho extraordinário no espiritismo. O Chico Xavier psicografou as obras Pão Nosso, Vinha de Luz. O Chico Xavier psicografou na hora do almoço as obras há 2000 anos. Paulo Estevam, Ave Cristo, 50 anos depois. Na hora do almoço. Quando todos nós mineiros estamos fazendo aquela cesta, todos nós não, eu sei que vocês são mais evoluídos. Estou falando de mim, né? Depois do almoço o olho fica pesado, é um problema orgânico, não é nem espiritual. É orgânico, né? É automático. Quando a barriga enche, o olho fecha. Deve ter um botão ali que aciona, né? O olho fecha. Ao invés do Chico ir dormir depois do almoço, ele ia datilografar o livro Paulo Estevam. São as horas de almoço dele. Quando cada um de nós lê Paulo Estevam, lembra disso, hein? Foi na hora do almoço. Ao invés de ele estar dormindo, ele estava
datilografando a obra Paulo Estevam. Essa é a alegria absoluta, que todos temos que buscar, todos, me incluindo, porque eu sou pequeno, eu também preciso, nós precisamos buscar essa alegria absoluta, compreender, na hora que tivermos que dar o nosso testemunho, alegria. Você olhar para a pessoa e a pessoa está. Aliás, para a gente encerrar o nosso encontro hoje, contam que um homem entra com o filho às pressas no pronto-socorro de um hospital público e começa a esbravejar. Cadê o médico? Cadê o médico? Cadê o médico? Cadê o médico? E o médico adentra, depois de alguns minutos, em que o pai do jovem adoecido esbravejava, com razão pela aflição que tinha, xingando todos do hospital, o médico adentra e ele diz, está vendo? Isso é o sistema público de saúde. Isso é o SUS. Esse médico deveria estar aqui no hospital às 6 da manhã. São 8h40. Agora que ele chega. E o médico olha para ele e diz assim, senhor me desculpe. Não desculpo não. O senhor não está cumprindo com a sua obrigação. E imediatamente o médico presta socorro ao jovem. E não era uma coisa tão grave que justificasse aquele desequilíbrio do pai. E o jovem então volta a conversar com o pai. E o médico então sai, se despede e vai para o trabalho. E o rapaz e o homem, o senhor, ainda muito nervoso, disse, eu gostaria que o senhor me desse o nome completo desse médico. Eu vou denunciá-lo no Ministério Público. Eu vou denunciá-lo no Conselho Federal de Medicina. Ele merece perder a carteira de... Isso não é um médico. Ele chegou atrasado 2h40. Então eu vou denunciá-lo. A senhora pode me dar o nome dele? E aí a pessoa da recepção, a recepcionista, meio constrangida, falou, senhor, ou a senhora me dá o nome dele, ou então denuncia a senhora também. E tinha um crachá dela, né? Ela disse, o nome dele então é fulano de tal, tal e tal. A senhora pode me dizer por que esse senhor chegou ao trabalho às 8h30? Ela disse, porque ele estava no funeral enterrando o corpo do filho dele. Então, às vezes, somos apressados em julgar. A alegria absoluta é servir, mesmo com o coração sangrando. Que o Mestre Jesus nos abençoe, agora e sempre. Os nossos agradecimentos ao Aloísio, dessa primeira fase do nosso encontro. Mais uma vez abraçamos a todos que vieram prestigiar a nossa 24ª ceifa. Nós gostaríamos de convidar para amanhã, as nossas atividades se iniciam às 9 da manhã, de 9 a meio-dia, e depois de 15 às 18. Então, retomaremos aí os nossos trabalhos. Nós vamos aqui fazer um sorteio de um DVD. Apenas 75 pessoas assinaram. Nós somos aproximadamente 110 pessoas, tanto aqui quanto os que estão lá. Então quem assinou vai ganhar um DVDzinho aí, Luiz, de 1 a 75. Um número aí, por favor. Veja o que seu guia orienta aí. Eu ia falar a minha idade, mas aí o pessoal vai saber. 57, não é minha idade não, viu, gente? Vê aí, por favor. Leonardo Fernandes.
Sinal verde. Nossa, é muito bom, viu? Tá precisando ouvir André Luiz, viu? Nós vamos então fazer a nossa prece de encerramento. Gostaríamos de convidar um coração amigo em que temos a felicidade de rever esse casal que nós gostamos muito e convidar a nossa companheira Cida de Leopoldina para fazer a prece e depois nós vamos para o nosso lanche lá. Então, que a gente aproveite bastante aí esses instantes, buscando nos refazermos para os embates que nos aguardam. Cida é uma Tonheca, Gisele, Marconi, são companheiros muito queridos da cidade de Leopoldina. Leopoldina que tem uma participação ativa no movimento espírita da nossa região e influenciou muito o movimento espírita de Santos Dumont desde que nós conhecemos a Cogel. Então são amigos mesmo que nós guardamos para a eternidade e temos a felicidade de recebê-los em nossa casa. Então faz a prece para nós. Agradecemos, o carinho do Marquinhos, de toda a equipe, e dizer que é uma alegria muito grande estarmos aqui. Tentaremos falar com o coração, porque quando a gente ama, é o coração que fala. Então nós vamos pedir a Deus que nesse momento, que aqui estamos reunidos, aprendendo mais um pouco dessa doutrina, que é um sol na nossa vida, porque ela ilumina a nossa estrada, ela aquece o nosso coração. E quando ela aquece o nosso coração, ele expande. E aí nós encontramos verdadeiros amigos que vão nos alimentando a cada dia, mesmo a distância física. Mas o amor não tem distância. Então ele nos alimenta e nos dá força para continuarmos a nossa jornada. Nesse momento, pedimos aos bons espíritos que aqui trabalham, que nosso querido, tão amigo, tão íntimo do nosso coração, Francisco de Assis, que possa nos ajudar a termos a doçura, a humildade, a boa vontade e a fé firme em nosso Pai Criador. Que desça sobre todos nós as energias benéficas que estamos precisando para sempre dizermos sim a Jesus e levantarmos essa bandeira com fidelidade, com essa certeza que é o verdadeiro caminho para a alegria plena, para a felicidade. Que nesse momento, Senhor, banhado por essas energias benéficas, que a nossa alma vai absorvendo e todo o nosso corpo físico e espiritual se alimenta, se fortalece para as nossas lutas íntimas. Nós nos ajoelhamos e te dizemos: obrigada, Jesus. Não temos o perfume, não temos os cabelos longos, mas temos as nossas lágrimas, não de tristeza, mas de alegria por te conhecer. Muito obrigada, Jesus. E deixe que o nosso planeta Terra receba nesse momento também essa vibração de amor, para que cada um possa respirar um pouco de serenidade e que o nosso Brasil possa realmente ser essa pátria do Evangelho, ser esse Evangelho que há de dar força para superarmos todas as dificuldades e irmos em frente para esse mundo de regeneração. Muito obrigada, Jesus. Muito obrigado a Ismael. Muito obrigada, Maria. Muito obrigado a Deus por essas oportunidades de estarmos aqui, aprendendo mais um pouco e nos alimentando espiritualmente. Que assim seja.